Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, servos de Deus da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, portal de transparência da IADPE. Meus queridos irmãos, eu quero humildemente, com muito respeito, me dirigir aos nossos pastores, obreiros sérios da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, coordenadores de área aí na região metropolitana, pastores setoriais, pastores de campo, obreiros sérios que, graças a Deus, são a maioria absoluta. Depois, irmãos, daquela fala catastrófica, humilhante, deplorável do presidente Ailton José Alves, em que nós temos 4 minutos gravados, em que ele desdenha, debocha, humilha, desrespeita os senhores, homens sérios, homens que Deus usa, homens que têm comunhão com Deus, homens que têm intimidade com Deus, têm respeito com a igreja. Muitos dos senhores com suas esposas enfermas, até com depressão. Nós sabemos, conhecemos a história de todos, sem exceção, os coordenadores de área aí em Recife. Muitos contaminados com a enfermidade, a otite aguda. Homens bons, porém subservientes, homens que são obrigados a fazer o que não queriam em prol dessa presidência, homens que são transferidos de uma cidade para outra, de um lugar para outro, como se fosse um objeto qualquer, não se consulta as suas famílias, desestruturando totalmente os seus filhos, a sua esposa, a sua família em geral. Servos de Deus, eu acho que já chegou, quem sabe já passou o tempo dos senhores se unirem. Façam um bloco de 30, 40, 20, 30, 40 homens de Deus sérios e vão ao gabinete do presidente e pressione-os, porque nós sabemos que existe o tempo de Deus. A Bíblia fala do tempo de Deus, o tempo é de Deus e Deus age quando Ele quer, como Ele quer. No entanto, a gente sabe também que Deus ele age, o tempo de Deus chega também, não é? Quando nós procuramos agir. Deus nos orienta a agir, Deus nos dá sabedoria. Nós temos exemplos na Bíblia, e eu não vou aqui citar a Bíblia, os irmãos observam que eu não fico citando textos, não é? Porque eu procuro ser o mais rápido possível e ainda por cima os nossos vídeos terminam se prolongando, porque os assuntos são sérios e precisam ser explicados. Mas os homens de Deus que eu estou falando, conhecem a Bíblia, leem a palavra de Deus, sabem sim, irmãos, que existem situações que Deus quer fazer, mas Ele quer que nós tomemos um posicionamento. Ele quer que nós deixemos de lado a negligência, a subserviência, o medo no sentido de terror. Deus não quer que nós o sirvamos aterrorizados. Os senhores sabem que muitos dos senhores, muitas das suas esposas, que inclusive são dirigentes de círculo de oração, estão servindo a Deus na nossa igreja sob terror, fazendo a obra de Deus amargurada. Não pode dar um passo ali. Muitos de vocês não têm vida própria, porque Ailton José Alves comanda, Ailton Júnior manda. Senhores, a igreja está sangrando, a noiva de Cristo está com dores de parto, a nossa igreja Assembleia de Deus está sofrendo. Os membros da igreja não suportam mais essa direção. Então, homens de Deus, senhores, homens sérios, tomem uma posição, não suportem mais. Não podemos mais suportar essa tirania, essa imoralidade, essa falta de respeito, em que um presidente da igreja, numa reunião, desrespeita um homem de Deus sério, porque Deus usou no púlpito da igreja, usou e saiu colocando a mão sobre a cabeça das pessoas. Irmão, a nossa igreja cresceu assim, a nossa igreja é o que é hoje, graças à palavra, mas essa mesma palavra ensina, direciona, orienta as profecias, o falar em língua, as meninices que estão na cabeça enferma do presidente Ailton José Alves. Então, servos de Deus, abram os olhos, conclamem uns aos outros para orar, para pedir resposta a Deus. Não se submetam mais a essa tirania, a essa subserviência imoral que vem sendo praticada na nossa Assembleia de Deus nessa atual presidência. Que Deus abençoe os senhores, oriente-os e encoraje-os em nome de Jesus.